Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Lembre-se, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Deus te ama, Deus tem um propósito na tua vida. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, se você quer fazer parte dessa família de Deus, entre em contato conosco, nós estamos aqui para te ajudar, te apoiar nessa caminhada, nessa vida terrena, essa vida que passa muito rápido, como diz Tiago, é como a neblina, uma hora está aqui, outra hora desaparece, mas pela graça de Deus, nós vamos caminhando na presença do Senhor, crendo e sabendo que Jesus está conosco, que Ele é nosso amigo, que Ele nos auxiliará. E com o poder do Espírito Santo podemos triunfar, podemos vencer toda e qualquer dificuldade que venhamos a enfrentar. O nosso tema de hoje está baseado em 1 Coríntios 2, de 12 a 16. 1 Coríntios 2, de 12 a 16. Nosso tema hoje é a mente de Cristo. E nós vamos procurar compreender juntos aqui o que é a mente de Cristo. Quem representa a mente de Cristo? Como é que eu posso desenvolver uma verdadeira espiritualidade? Ou seja, uma vida espiritual constante, pujante, frutífera, abençoada, crescer, florescer no Senhor, nesse Deus maravilhoso que nós amamos, que nós servimos. Como é que eu posso ter essa mente de Cristo? E é o que nós vamos falar aqui, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero começar orando por você, rapidamente. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, buscando a Tua presença, buscando a Tua graça e a Tua glória. Senhor, fala conosco, usa a Tua palavra para ministrar ao nosso coração. Queremos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Abençoe cada vida, cada coração, cada pessoa que há de me ouvir através dessa live, através desse vídeo que vai ficar postado no Facebook e no YouTube, que isso se multiplique, que corações sejam tocados, abençoados, pessoas sejam mobilizadas na direção do Senhor, Pai, com as suas vidas transformadas pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, Paulo começa a sua carta escrita aos irmãos que estavam em Corinto, por isso 1 Coríntios, primeira epístola, carta de Paulo aos Coríntios, aos irmãos que estavam na cidade de Corinto. E aqui ele fala sobre a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Entre quem tem uma mentalidade carnal, mundana, normal, natural, e quem tem uma mentalidade espiritual, uma mente bíblica, quem vive na perspectiva eterna. É o que nós aprendemos nesse pequeno trecho da palavra de Deus, que tem muita profundidade, muitas lições para nos ensinar. Primeiro Paulo diz, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Preste atenção. O espírito que opera agora, nesse mundo sem Deus, quando eu falo mundo, eu estou falando das pessoas, da mídia, desse sistema mundial contrário à palavra de Deus. Ali existe um espírito maligno, de cegueira, de engano, que envolve as pessoas e que impede, que cega elas de entender a luz de Deus, a palavra de Deus, os valores do reino de Deus. E nós, que somos filhos de Deus, nascemos de novo, entregamos a nossa vida, o nosso coração para Jesus, não temos mais esse espírito mundano de cegueira espiritual. Ele diz, mas sim, nós temos o Espírito que vem de Deus. Olha que coisa linda, querido. O Espírito Santo vem de Deus sobre os homens e mulheres que se quebrantam na sua presença. O Espírito Santo é quem nos capacita a enfrentarmos as batalhas do dia a dia. O Espírito Santo é quem nos dá dons, é quem ministra ministérios espirituais, é quem nos capacita a percebermos as coisas do mundo natural e do mundo sobrenatural. A Bíblia diz que o Espírito, nós não temos mais o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus tem nos dado coisas valiosas, coisas preciosas. Tudo isso gratuitamente, querido, como fruto da graça e da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. O olhar de Deus misericordioso para comigo e com você. Não há nada que nós possamos fazer diante de Deus para que possamos comprar a salvação, os benefícios da cruz do Calvário, o poder da ressurreição. Não, irmão. Quando exercemos a generosidade através das ofertas, dos dízimos,
nada mais é do que fruto de louvor, de adoração ao Senhor, porque nós não podemos comprar nada de benefícios da parte do Senhor, muito menos a salvação. A salvação é fruto da graça, é mediante a fé, é quando nós confiamos em Jesus de Nazaré e obedecemos a palavra de Deus numa constância, ou seja, numa perseverança na nossa vida. Você pode ter certeza, aí você começa a usufruir dos benefícios de ser filho de Deus. A Bíblia está dizendo para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu estou aqui nessa manhã para dizer que Deus tem grandes coisas para você. Deus tem uma herança espiritual. Deus tem um legado sobre a sua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um chamado específico, além de ter um chamado geral, que é o eterno propósito de Deus, ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Além disso, Deus tem um chamado específico, uma vocação específica para a sua vida. E tudo que Deus dá de bom, e toda a bênção de Deus, ela não acrescenta dores, ela é dada pelo Papai Celestial, pelo Pai das Luzes, diz a palavra de Deus, e é algo maravilhoso. Como é que eu sei o que eu tenho de herança espiritual, de benefício, através de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário e na ressurreição? Através da leitura da palavra de Deus, você conhece tudo aquilo que Deus nos tem dado de forma gratuita. Versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo está dizendo, aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, não vem da mente humana, mas é algo sobrenatural. Não são meras palavras de sabedoria humana, de conhecimento científico, de conhecimento teórico, não. São palavras reveladas do coração de Deus ao nosso coração. Quando Paulo pregava, quando Paulo escrevia essas cartas maravilhosas, não vinha dele isso. Não era da mente racional dele, não. Claro que tinha, era uma fé inteligente, é uma fé racional, não é uma fé louca, desvairada, não. Mas tudo isso guiado, orientado, ditado e dirigido pelo Espírito Santo. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando testemunhamos acerca de Jesus, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos estar cheios do Espírito Santo, como eu estou falando aqui com vocês. Não é eu que estou falando, é o Espírito Santo, através da instrução, da base bíblica que nós estamos lendo, no puro e simples texto da palavra de Deus. Deus nos capacita, Deus nos orienta, o nosso coração se torna uma fonte a jorrar. Quando você está conectado com o céu, cheio do Espírito Santo, você abre a boca e a boca fala do que o coração está cheio. Quanto mais você enche o seu coração de Deus, mais da sua boca vai sair palavras não apenas de sabedoria humana, que são os conhecimentos gerais da vida, né, experiências vividas, mas também sabedoria de Deus, ensinadas, palavras ensinadas pelo Espírito. O Espírito Santo quer te ensinar coisas valiosas. O Espírito Santo quer te iluminar através da palavra de Deus. O Espírito Santo quer falar dentro do seu coração. Palavras ensinadas pelo Espírito. Pensa um pouquinho. Quando é que foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo? E o que você fez diante dela? Você obedeceu ou ignorou essa voz? A Bíblia diz em Provérbios que o Espírito de Deus é a lâmpada do Senhor no homem. Nós temos uma lâmpada, nós temos uma luz, nós temos um direcionamento no nosso interior. E tudo isso, querido, quem faz é o Espírito Santo. Palavras ensinadas pelo Espírito. E quem vive nessa dimensão faz o que Paulo termina dizendo, confere coisas espirituais com espirituais. Ou seja, tem poder, tem capacidade pelo Espírito Santo de discernir as coisas espirituais, discernir as coisas de Deus. Saber, por exemplo, qual é a fonte de poder que gere, que opera, que age em determinadas circunstâncias. E existem 3 fontes de poder. O poder que pode estar operando pode ser de Satanás e seus demônios, que é a maioria dos poderes envolvidos hoje pelo mundo afora, infelizmente. Ou se não, pode ser o poder latente da alma, inclusive até um livro do Atmani, um grande autor cristão, ele fala sobre o poder latente da alma, ou seja, o homem tem um poder dentro de si latente, o poder da alma. E tem muita gente sendo guiado pelo poder latente da alma, pela sua alma, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções,
pelos seus achismos, pelas suas vãs filosofias, em vez de ser direcionado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E a terceira fonte de poder é essa que nós estamos falando aqui, é o poder de Deus. O poder de Deus é a fonte segura, é a fonte que é respaldada na Bíblia Sagrada, é a fonte que destila mel da rocha, maná que desce do céu, é a fonte de vida que nos abençoa, que nos governa, que nos direciona, é a verdadeira vida que Deus preparou para nós, a vida no Espírito Santo, a vida do tipo de Deus, o estilo de vida de Jesus, onde você vai ter a capacidade de conferir, de perceber aquilo que é espiritual, aquilo que é natural e aquilo que é demoníaco. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E é a pura verdade. O que é o homem natural aqui? São aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo. São aquelas pessoas que ainda não abriram seu coração, firmaram uma aliança real e verdadeira com Jesus de Nazaré, através da sua fé e através da obediência à palavra de Deus. São duas colunas mestras da vida cristã. Fé bíblica, que é uma fé confiante na obra vicária de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário, fé bíblica. E do outro lado, a outra coluna pujante, poderosa, é a obediência aos mandamentos de Deus, a lei do Senhor, a palavra bendita de Deus. Sem isso não existe vida cristã. Tem muita gente que diz que tem fé, mas não obedece. Tem muita gente que diz que obedece, mas confia nas próprias obras e não na fé bíblica, na fé e na obra de Jesus na cruz do Calvário. Meu irmão, não funciona. São dois pilares mestres, são duas colunas dorsais, são axiomas do cristianismo, é a coluna vertebral do mundo espiritual. E o homem natural, aquele que não nasceu de novo, não compreende as coisas do Espírito Santo, as coisas da palavra. Para ele, diz aqui, porque eles são loucura. Eles acham que é loucura, esse negócio de se consagrar a Deus, esse negócio de se abster do mal, esse negócio de fugir das tentações, esse negócio de se santificar, de dizer não para o pecado. Para eles isso é loucura, é doideira. Eles não compreendem porque são homens e mulheres naturais. Eles vivem na dimensão apenas natural e não sobrenatural, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Eles não podem entendê-las, diz Paulo, eles não conseguem compreendê-las. Por quê? Porque não tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus. É uma mentalidade bíblica, sadia, é usufruir, como Paulo fala aqui, da sabedoria do alto, da palavra de Deus. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o apartar-se do mal. Então, quanto mais você teme ao Senhor, reverencia Ele, vive uma vida com medo de pecar, com temor, com honra, com reverência ao Senhor, e por isso anda na linha, faz aquilo que é correto, anda nas trilhas da justiça, nas veredas de vida eterna, irmão. Isso para o homem natural, para quem não tem Deus, é loucura, é desvario. Ele não consegue compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não tem discernimento das coisas de Deus. O homem que não nasceu de novo, a mulher que não nasceu de novo, não consegue compreender. É levado às ventanias desse mundo, às vãs filosofias, aos enganos e mentiras de Satanás. Está debaixo de uma cegueira espiritual, diz Paulo. No outro trecho ele diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho sobre aqueles que são ímpios, aqueles que ainda não abriram seu coração para Deus, estão debaixo de uma espécie de cegueira espiritual. Por isso que eles não discernem espiritualmente, eles não têm discernimento espiritual. Mas daí vem o 15 aqui, que para mim é o texto-chave dessa passagem aqui, dessa perícope, desse trecho da palavra de Deus que faz o mesmo sentido. Diz assim a Bíblia: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha só que coisa linda. Quem é espiritual, quem tem uma espiritualidade autêntica, verdadeira, legítima, consegue julgar, perceber, discernir
compreender, separar as fontes de poder, separar aquilo que me mobiliza, aquilo que movimenta o mundo, as coisas, a realidade. Ele consegue julgar todas as coisas, quem é de Deus, quem não é, qual é a árvore má, quem é a árvore boa, quem é a árvore má, quem produz frutos de vida, quem produz obras da iniquidade, quem vive debaixo dos frutos do Espírito Santo e quem produz as obras da carne. Só um homem espiritual, só uma mulher espiritual consegue julgar e perceber todas as coisas. Aqui não está falando de julgar pessoas, está falando de julgar, ter percepções espirituais de situações, de coisas e até às vezes de situações, né? De pessoas, não julgando elas quanto a céu e inferno, crente não é crente, vai para o céu, vai para o inferno, não é isso. Está falando de perceber situações, realidades, reações humanas, perceber as coisas que são do mundo sobrenatural, mas também que são do mundo natural. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que ele não é julgado por ninguém? Porque ele é na linha, ele é governado pelo Espírito Santo, ele é dirigido por Deus, e por ser dirigido por Deus, ele vive querendo agradar a Deus. Mais importa agradar a Deus do que aos homens, e como ele agrada a Deus, não se importa com relação ao que aquilo que os homens, né, as pessoas acham, mas sim aquilo que Deus acha. O que move ele é agradar a Deus, é fazer o que Deus quer que ele faça. E por viver governado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus, ninguém pode julgar ele, porque ele é ético, ele é moral, ele é correto, ele é íntegro, ele é consagrado, ele é santo, ele vive na perspectiva eterna, sabendo que tudo aquilo que ele faz vai ecoar na eternidade, vai refletir na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus. Por isso ele não é julgado por ninguém. Será que você é uma pessoa ética? Será que você é uma pessoa íntegra diante de Deus? Será que você, meu irmão, minha irmã, é uma pessoa justa, correta, honesta, caminha numa vida santa diante de Deus? Será que as pessoas que olham para você te veem como alguém que vive o estilo de vida de Jesus? Ou você é alguém que vive o estilo de vida desse mundo corrompido, pervertido, equivocado, errado, depravado? Que tipo de vida você tem vivido? Estilo de vida do mundo ou estilo de vida de Jesus de Nazaré? E Paulo termina de maneira gloriosa o versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, ele pergunta. Quem é que conheceu a mente do Senhor? Que possa instruir o crente, eu, você, cada pessoa. Quem é que pode nos instruir? E aí Paulo responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero te perguntar para você, querido, você já tem o Espírito Santo dentro de você? Você já firmou uma aliança e um compromisso com o Senhor? Você tem lido a Bíblia cada manhã? Por exemplo, nós estamos fazendo aqui um devocional. Estou lendo a Bíblia e compartilhando o meu devocional com vocês. Já li, são trechos que eu já li, já meditei, já refleti. Deus tem ministrado aos nossos corações. Querido, você tem refletido sobre as coisas de Deus? Você tem uma mentalidade na perspectiva eterna, uma mente bíblica, uma mente governada pelo Espírito Santo? Ou você só pensa coisa poluída, suja, depravada, maliciosa, impura? A tua mente só pensa besteira, coisa negativa, criticismo. Você só enxerga a vida de maneira negativa, destruidora, só pensa o mal sobre os outros. Meu irmão, quem tem a mente de Cristo não fica pensando mal dos outros, não tem tempo de ficar falando mal dos outros, não tem tempo de ficar criticando os outros, porque reconhece a sua própria pecaminosidade e cuida de si, e ora e intercede pelos outros. Em vez de ficar fofocando os outros, ele ora, ele intercede, ele ajuda, ele tenta apoiar, ele influencia positivamente outras pessoas, porque ele tem uma mentalidade celestial, ele tem uma mentalidade bíblica, ele tem uma mente de Cristo. Irmãos, eu e você precisamos da sabedoria do alto, precisamos de uma fé inteligente, precisamos de entendimento espiritual. E isso só é possível com a mente de Cristo. Meu desafio aqui nessa manhã para você é que você mergulhe na palavra de Deus, que você viva uma vida de oração diante do Senhor,
que você se consagre, seja cheio do Espírito Santo, da graça e da glória de Deus. A Bíblia diz isso: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você não pode ser governado por vícios, por compulsões, pelo alcoolismo, pela drogadição, pelas suas paixões infames, pelos seus desejos carnais. Não! Quem nos governa é o Espírito Santo de Deus. É a mentalidade bíblica, é a mente de Cristo. E assim nós julgaremos todas as coisas e pela graça de Deus não seremos julgados por ninguém. Fale comigo: eu tenho a mente de Cristo. E pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, eu vou usar essa mente de Cristo todos os dias na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu deixar um convite para você aqui, querido. Se você quiser conhecer o nosso ministério, se você precisar de alguma ajuda, algum apoio, algum atendimento pastoral, nós estamos disponíveis para te ajudar. Você que mora aqui em Umuarama, o pastor Giovanni está servindo os irmãos, está trabalhando em células. Nós temos células preciosas onde nós ministramos a palavra de Deus. Nós estamos ensinando, fazendo um estudo expositivo de toda a carta de Paulo aos Colossenses, e tem sido uma bênção. Deus tem falado, o pastor Giovanni leva o violãozinho, nós ministramos a palavra, oramos uns pelos outros. Deus tem feito coisas extraordinárias, coisas lindas, curas Deus tem feito, milagres Deus tem feito, coisas extraordinárias Deus está fazendo no nosso meio. E todos os sábados nós também estamos nos reunindo lá na igreja pentecostal, templo de louvor. Nós estamos ali servindo ao Senhor, juntando toda a turma que está nas células conosco, e nós estamos ministrando uma palavra do céu para o seu coração. Se você quiser conhecer nosso ministério, a nossa vida, você entre no nosso site, pastorgiovanni.com. Ali tem todos os nossos contatos. Ali você pode semear, ofertar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família pastoral. Ali tem as nossas contas bancárias, tem um link se você quiser fazer isso com cartão de crédito. Você pode nos abençoar e nos ajudar no sustento dessa linda família pastoral. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então entre lá no site, pastorgiovanni.com. Tem artigos escritos, tem áudios, tem vídeos, tem muito material. Nós também temos agora, o pastor Giovanni está no Deezer, está no Spotify, está nos aplicativos principais de áudio, Google Music, Google Play. Você pode ali assistir às nossas ministrações. Todas as ministrações que nós fazemos aqui, as lives, as pregações, os estudos teológicos, tudo isso nós estamos disponibilizando nas principais plataformas em áudio, em vídeo no YouTube, no Instagram também, muitos trechos a gente coloca, e também no Facebook que você está nos assistindo aqui. Então entre lá, pastorgiovanni.com, deixa a sua semente. Deus ama aquele que dá com alegria. Quem semeia com júbilo, com alegria ceifará, colherá da parte do Senhor. Que Deus abençoe, que você tenha uma manhã abençoada. Deixa eu orar pela tua vida. Descreva aqui na descrição do YouTube, do Facebook, qual é a sua necessidade, qual é o seu pedido de oração, e nós estaremos em consagração a Deus, orando, abençoando e colocando a sua vida diante do altar do Senhor, diante do trono de Deus, pelo sangue de Jesus, e através de uma oração de fé nós estaremos orando por você. Continue conosco através desses canais, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho. O pastor Giovanni vai estender as mãos aqui e abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos consagrar os nossos irmãos que estão nos assistindo agora através dessa rede social do Facebook, do YouTube, Instagram. Deus, nós cremos no poder de todas essas mídias. A internet muitas vezes é usada para o mal, para coisa errada, mas a internet, pela graça de Deus, também tem um lado bom. Tem um lado, ó Deus, do alcance de forma imensurável. Pai, o reino de Deus é imensurável. Por isso eu te apresento cada vida, cada coração, cada família, cada pessoa que está me ouvindo agora, através dessa palavra preciosa que o Senhor ministrou ao nosso coração. Senhor, o desejo do nosso coração é termos essa mentalidade bíblica, é termos a sabedoria do alto, é termos a mente de Cristo, é sermos homens e mulheres espirituais que discernem todas as coisas, que julgam todas as coisas, mas que não são julgados por ninguém. Ajuda-nos, ó Deus, a discernirmos as fontes de poder. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos as realidades em que vivemos.
a travarmos batalhas do mundo espiritual e com a ajuda de Jesus, sairemos vencedores em nome de Jesus. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, manifesta a tua glória, a tua graça. Envia um anjo em cada situação, Pai, tocando as vidas, manifestando a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua unção, o teu Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, trazendo as pessoas à restauração, ao realinhamento com o céu, a conexão com o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro que enviou o seu Filho Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Nós abençoamos cada vida, colocamos cada família diante de Deus. Derrama, Pai, glória e graça sobre eles. Traz a resposta. Ó Deus, abre portas de trabalho, de emprego, manifesta bênção, prosperidade, unção, graça e glória sobre cada um deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Entre lá no nosso site, vai estar aqui em cima no Facebook e também no YouTube, estará aqui no link de descrição, estará todas as nossas redes sociais. Que Deus vos abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. pastorgiovanni.com é o nosso site. Amém e amém. Um abraço, beijo do Pastor Giovanni, Deus vos abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Amém.